O fim de uma era. Enquanto você assiste a este vídeo, um terremoto geopolítico silencioso está redesenhando o mapa econômico mundial. Bilhões de dólares estão em movimento, empregos estão desaparecendo de nações que antes eram consideradas potências intocáveis. E no meio deste caos, um jovem estudante de economia, Ricardo, tropeçou em uma verdade tão chocante, tão monumental, que poderia mudar para sempre o destino de 200 milhões de brasileiros. Em 2024, na capital de um país mergulhado em instabilidade política e econômica, Ricardo, um dos alunos mais brilhantes de sua turma de economia, sentia o desespero no ar. As paredes de sua universidade, antes um portal para um futuro global, agora pareciam uma gaiola. A cada dia, ele via a luz nos olhos de seus colegas se apagar. As vagas de emprego em corporações multinacionais que eram a meta de toda uma geração, estavam evaporando como miragens no deserto. Ele estava em seu pequeno apartamento, o brilho da tela do terminal de notícias financeiras pintando seu rosto com uma luz azul fria. Seus amigos lhe pediam ajuda, enviavam currículos, mas a resposta era sempre a mesma: silêncio. Ou pior, a notificação fria e impessoal de que a empresa estava reavaliando suas operações na região. Ele sentia a frustração como um nó na garganta. Todo o conhecimento que ele absorvia sobre mercados globais, sobre cadeias de suprimentos e estratégias de investimento, parecia inútil. O mundo que ele estudava estava se desintegrando diante de seus olhos. Foi então que, em uma noite de insônia, movido por uma mistura de angústia e curiosidade acadêmica, ele decidiu parar de olhar para o que estava desaparecendo e começar a rastrear para onde o dinheiro estava indo. Ele abriu um feed de dados de investimento estrangeiro direto, uma torrente de números e gráficos que para a maioria seria apenas ruído. Mas para Ricardo, era uma partitura. E naquela noite ele começou a ouvir uma nova melodia. No início, era sutil. Um anúncio de uma gigante de tecnologia europeia, não na China, não no Sudeste Asiático, mas no Brasil. Ele franziu a testa. Coincidência. Depois, outro. Uma montadora de carros elétricos, uma das maiores do mundo, anunciando a construção de uma mega fábrica não no México, mas em Camaçari, na Bahia. Bilhões de dólares. Milhares de empregos. O pulso de Ricardo acelerou. Ele continuou cavando, cruzando dados, lendo relatórios de mercado que ninguém mais parecia notar. E então a imagem se tornou cristalina, aterrorizante e eufórica ao mesmo tempo. Não era uma coincidência. Era uma onda. Uma onda gigantesca de capital fugindo de mercados de alto risco, ignorando os destinos tradicionais e desaguando com uma força avassaladora em um único lugar: o Brasil. Por que o mundo está escolhendo o Brasil? A verdade chocante que os investidores escondem estava ali nos números, esperando para ser revelada. Pai, você viu isso? Ricardo perguntou, apontando para a tela do seu notebook durante o jantar. A mesa da família era simples, a comida modesta. Seu pai, um homem de ombros caídos pela decepção de uma vida, havia sido gerente em uma fábrica de autopeças. Uma fábrica que fechou as portas há 2 anos, quando a multinacional americana decidiu que o risco político no país era alto demais. Seu pai olhou para a notícia sobre a BYD investindo mais de 3 bilhões de reais na Bahia e soltou um suspiro cansado. Ricardo, meu filho. O Brasil. Sempre o país do futuro, um futuro que nunca chega. Já ouvi essa história antes. Eles vêm, sugam o que podem e vão embora na primeira crise. Aquelas palavras, carregadas de um ceticismo forjado em décadas de promessas quebradas, atingiram Ricardo. Mas desta vez, ele sentia que era diferente. Não, pai. Não é como antes. Eles não estão vindo apenas pelos nossos recursos ou pela mão de obra barata. Eles estão fugindo. Estão procurando um porto seguro. E por algum motivo, eles acreditam que esse porto é o Brasil. Seu pai balançou a cabeça, descrente. Mas a semente da dúvida estava plantada no olhar de Ricardo. Ele precisava provar. Para seu pai, para seus amigos, para si mesmo. Ele mergulhou na pesquisa com a fúria de um detetive em um caso de assassinato.
O que ele descobriu foi uma mudança de paradigma. As gigantes globais, antes obcecadas pelo gigantismo do mercado chinês, estavam acordando para um pesadelo. A Stellantis, um colosso com 14 marcas, dona da Jeep, Peugeot, Citroën, Fiat, estava em uma retirada caótica da China. Por quê? Por que abandonar um mercado de 1,4 bilhão de pessoas? A resposta estava escondida em entrevistas de COR e em relatórios de risco geopolítico. Ricardo encontrou uma citação do CEO da Stellantis que fez seu sangue gelar. Estamos implementando uma estratégia Asset Light na China. Asset Light. Ativos leves. Em outras palavras, não ter nada que o governo possa confiscar. Não ter fábricas, não ter tecnologia, não ter raízes. Porque em um ambiente de controle estatal e imprevisibilidade, qualquer ativo se torna um refém. O problema não era econômico, era estrutural. Era a falta de confiança. A percepção crescente de que as regras do jogo podiam mudar a qualquer momento por um capricho político. Empresas que investiram bilhões eram tratadas não como parceiras, mas como fontes temporárias de tecnologia a ser absorvida e eventualmente descartada. Isso não é só sobre a Stellantis, Ricardo murmurou para a tela vazia de seu quarto. Uma sensação de urgência tomou conta dele. Se um gigante como a Stellantis estava fugindo, quem mais estaria na fila? Ele precisava entender a escala desse êxodo. Aquele mercado de 1,4 bilhão de pessoas, antes a joia da coroa da globalização, estava se tornando tóxico. E ele sabia instintivamente que o antídoto que o mundo estava procurando poderia ser o seu próprio país. Ricardo passou o fim de semana trancado, transformando seu quarto em um centro de comando de guerra econômica. Café forte, dezenas de abas abertas no navegador e a sensação de estar à beira de uma descoberta que mudaria tudo. O Brasil, um país que por anos foi sinônimo de potencial desperdiçado, estava se tornando o destino final de um fluxo de capital sem precedentes. Mas por quê? O que o Brasil tinha que os outros não tinham mais? Ele encontrou um relatório de um banco de investimentos europeu. Nele, um executivo falando sob condição de anonimato, descrevia o ambiente de negócios em mercados autoritários. Nós somos vistos apenas como provedores de tecnologia. Eles querem nosso conhecimento, mas não nossa parceria. O campo de jogo não é nivelado, ele se inclina de acordo com a vontade do partido. Aquela frase ecoou na mente de Ricardo, provedores de tecnologia. Uma relação extrativista parasitária. As empresas entravam com a promessa de um mercado imenso, mas eram forçadas a parcerias desiguais, as chamadas joint ventures, onde a transferência de tecnologia era uma exigência velada e o controle real permanecia nas mãos do Estado ou de empresas locais alinhadas ao governo. A imprevisibilidade era a norma. Leis mudavam da noite para o dia. Regulamentações surgiam do nada, sempre favorecendo os competidores locais. É uma armadilha, pensou Ricardo. Eles atraem você com o queijo, mas o objetivo sempre foi a ratoeira. E então, ele voltou seu foco para o Brasil. E as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de forma espetacular. Primeira peça, energia. O mundo estava em uma corrida desesperada por sustentabilidade. A sigla ESG, Environmental Social and Governance, deixou de ser um jargão de marketing para se tornar um critério decisivo para investimentos de trilhões de dólares. E o Brasil? O Brasil era uma superpotência de energia limpa. Sua matriz energética, com uma participação massiva de hidrelétricas, eólica e solar, era uma das mais limpas do planeta. Produzir no Brasil não era apenas uma decisão logística, era uma declaração de sustentabilidade. Uma empresa que fabricava seus carros elétricos no Brasil, usando energia limpa brasileira, ganhava uma vantagem competitiva e de imagem imensa. Segunda peça, democracia e estabilidade jurídica. Enquanto outros mercados se fechavam, o Brasil se destacava por suas instituições democráticas. Imperfeitas, sim. Barulhentas, com certeza. Mas resilientes. Havia um sistema judiciário independente. Havia regras claras para o investimento estrangeiro.
Havia a garantia de que um contrato assinado seria honrado, de que uma fábrica construída não seria nacionalizada por decreto. O que antes era visto como uma burocracia caótica, agora era reinterpretado por investidores globais como checks and balances, os freios e contrapesos de uma democracia funcional. A previsibilidade, mesmo que lenta, era infinitamente melhor que a imprevisibilidade de uma canetada autoritária. Terceira peça, posição geopolítica. O Brasil não estava casado com nenhum dos grandes blocos de poder. Mantinha um diálogo aberto com o Ocidente e com o Oriente. Era o parceiro estratégico que todos queriam ter. Em um mundo que se dividia perigosamente, o Brasil se tornava a Suíça da produção industrial, um território neutro e confiável. O conceito de friendshoring, a realocação de cadeias de produção para países politicamente e ideologicamente alinhados, encontrava no Brasil seu exemplo perfeito. Um amigo de todos, mas subserviente a ninguém. A lista de investimentos que Ricardo compilava era de tirar o fôlego. A Amazon Web Services investindo bilhões em infraestrutura de nuvem em São Paulo. Gigantes europeus da energia eólica e solar construindo parques gigantescos no Nordeste. A Volkswagen, a General Motors, a Toyota, todas anunciando novos ciclos de investimento multibilionários, focados em carros híbridos e elétricos, bem no momento em que seus rivais cambaleavam em outros continentes. O efeito dominó não era mais de retirada, mas de aportes. Um anúncio puxava o outro. A confiança gerava mais confiança. O mundo não estava apenas investindo no Brasil, estava apostando no Brasil. Ricardo se recostou na cadeira, exausto, mas com o coração batendo forte de adrenalina. A narrativa estava clara. Não era sobre ser o mais barato. Era sobre ser o mais confiável. O mundo corporativo, queimado por décadas de apostas em regimes autocráticos, finalmente aprendeu a lição. O crescimento a qualquer custo era uma miragem. O que eles precisavam, o que eles desejavam mais do que tudo, era estabilidade. Confiança. Previsibilidade. E o Brasil, com todos os seus problemas, oferecia exatamente isso. Ele olhou pela janela. A cidade lá fora parecia a mesma, mas para Ricardo, tudo havia mudado. Ele não via mais um país em crise. Ele via um gigante adormecido, finalmente sendo despertado não por sua própria vontade, mas porque o mundo, em pânico, estava batendo à sua porta, implorando para entrar. O próximo passo de Ricardo foi buscar validação. Seus dados eram sólidos, mas ele era apenas um estudante. Ele precisava de uma perspectiva de dentro do olho do furacão. No fim de semana, ele abriu uma chamada de vídeo. Do outro lado da tela, em um apartamento com vista para os arranha-céus de Manhattan, estava Sofia, sua melhor amiga da faculdade, agora uma analista júnior em um dos maiores bancos de investimento de Wall Street. Sofia, oi. Que bom te ver. Como está a selva de pedra? Ela sorriu, um sorriso cansado, mas afiado. Ricardo. A mesma correria de sempre. Mas você parece elétrico. O que aconteceu? Descobriu a fórmula para acabar com a inflação? Ricardo riu, mas sua expressão rapidamente se tornou séria. Ele compartilhou sua tela, mostrando os gráficos, as notícias, a cascata de anúncios de investimentos bilionários no Brasil. Ele falou por 10 minutos seguidos, sem respirar, expondo sua teoria sobre a grande realocação global de capital. Sofia ouviu em silêncio, seus olhos de analista percorrendo os dados com uma velocidade impressionante. Quando Ricardo terminou, ela ficou quieta por um momento. Ricardo, ela começou, e seu tom era diferente. Não era mais a amiga brincando. Era a profissional de Wall Street. Onde você conseguiu tudo isso? Isso não é uma teoria. Isso é exatamente o que está acontecendo. É o tema de todas as reuniões de estratégia aqui. O coração de Ricardo deu um salto. É sério? Ele perguntou, a voz um pouco trêmula. Sério? Ela riu. Ricardo, há 6 meses, meus chefes mal sabiam apontar o Brasil no mapa. Eles o jogavam na mesma cesta de risco latino-americano. Agora?
Agora eles estão obcecados. Eles estão contratando analistas que falam português. Eles estão voando para São Paulo e Brasília toda semana. A palavra que você ouve em todos os corredores é Brasil. Ponto. Ela se inclinou para a câmera, a voz baixando para um tom quase conspiratório. Eles não falam isso publicamente, claro. Ninguém quer antagonizar a China ou outros mercados. Mas a conversa a portas fechadas é uma só, de risking. Desarriscar. Tirar as operações de lugares onde um tweet do governante pode destruir uma década de investimentos. E o Brasil se tornou, quase da noite para o dia, a resposta para a pergunta de $1 trilhão. Para onde vamos agora? Ela continuou listando os pontos que Ricardo havia descoberto, mas com o jargão do mercado financeiro. Sua matriz energética limpa é um sonho para os fundos de ESG. Suas instituições que nós costumávamos ver como lentas, agora são vistas como robustas. E sua posição neutra na nova Guerra Fria. É ouro puro. Vocês não são o quintal dos Estados Unidos, e não são um satélite da China. Vocês são o Brasil. Um polo independente. As empresas não estão mais procurando apenas um mercado consumidor. Elas estão procurando um parceiro. Um parceiro confiável e democrático. E neste momento todos os sinais, todos os modelos, todos os fluxos de capital apontam para o sul. Para vocês. Um arrepio percorreu a espinha de Ricardo. Ouvir aquilo de Sofia, de dentro do coração do capitalismo global, era a confirmação final. Não era um sonho. Não era um exagero patriótico. Era a nova realidade geopolítica. Sofia. As pessoas no Brasil. Elas não fazem ideia disso, ele disse, quase em um sussurro. Ainda estamos presos na narrativa da crise do vira-lata. Ponto. Então disse Sofia com um brilho nos olhos, talvez seja a hora de alguém contar a elas. A chamada terminou, mas as palavras de Sofia ecoaram na mente de Ricardo. Ele olhou para sua pesquisa, não mais como um trabalho acadêmico, mas como um manifesto. Um manifesto sobre o futuro de seu país. Ele começou a investigar a resposta do governo brasileiro a essa onda. E descobriu que por baixo do ruído político do dia a dia, movimentos estratégicos estavam sendo feitos. Acordos comerciais sendo assinados como com a União Europeia. Leis de incentivo para a tecnologia verde e produção de semicondutores. Um esforço consciente para fortalecer a segurança jurídica e proteger a propriedade intelectual. O governo, talvez até surpreso com a súbita popularidade do país, estava agindo para pavimentar o caminho para essa avalanche de investimentos. Ele comparou isso com a reação de outros países ao verem as empresas partirem. Retaliação. Auditorias fiscais surpresa. Executivos detidos em aeroportos. Ameaças veladas. Uma mão de ferro tentando impedir a areia de escorrer por entre os dedos. China e outros regimes autoritários usavam a pressão para manter as empresas cativas. O Brasil, por outro lado, estava usando a confiança para atraí-las. E essa, Ricardo percebeu, era a diferença fundamental. Uma abordagem era baseada no medo. A outra na liberdade. E no novo cenário global, a liberdade estava finalmente se provando o melhor negócio. O mundo inteiro estava testemunhando essa mudança. E Ricardo, de seu pequeno apartamento, havia decifrado o código. A questão não era mais se o Brasil se tornaria uma potência, mas sim o quão rápido o resto do país perceberia que isso já estava acontecendo. Ricardo fechou seu notebook. O arquivo de sua pesquisa estava completo. Ele abriu um novo documento em branco. Era a hora de mudar de carreira. O sonho de trabalhar em uma multinacional no exterior morreu. Mas um novo sonho muito maior nasceu: trabalhar para construir seu próprio país, para ser a ponte entre esse capital global e o potencial brasileiro. Ele olhou para a lista de empresas que antes pareciam distantes, inatingíveis. Agora ele não as via como possíveis empregadores, mas como parceiros em potencial. O jogo havia virado. O poder de barganha havia mudado de lado. Ele pensou em seu pai, em seus amigos desiludidos.
A narrativa de pessimismo, o complexo de vira-lata que assombrou o Brasil por gerações, estava com os dias contados. Não por ufanismo vazio, mas por uma realidade econômica irrefutável. A fuga da China e de outros mercados de risco não é uma rejeição a um povo. É uma rejeição a um sistema. Um sistema que troca a previsibilidade pela arbitrariedade, a parceria pela dominação. As empresas globais aprenderam da maneira mais difícil que o mercado gigante não vale nada sem confiança. E enquanto elas buscam um novo lar, o mundo está redescobrindo o Brasil. Não o Brasil do carnaval e do futebol, mas o Brasil da energia limpa, da democracia resiliente, da inovação e da estabilidade. A avaliação está mudando. O que era chamado de Custo Brasil está sendo rebatizado de Segurança Brasil. O que era visto como instabilidade política é agora entendido como a vibração de uma democracia viva, infinitamente preferível ao silêncio de uma autocracia. Para os jovens como Ricardo, o futuro não está mais em um aeroporto internacional, mas aqui mesmo em São Paulo, em Camaçari, no sertão nordestino coberto por painéis solares. A oportunidade não é mais sair, mas ficar e construir. Este não é um otimismo ingênuo. É uma constatação estratégica. O Brasil está posicionado de forma única para liderar a próxima era da economia global. Uma era onde a confiança não é um bônus, mas o principal ativo. Ter nascido no Brasil neste momento da história não é um acaso. É herdar um patrimônio de valor incalculável, a confiança do mundo. Isso não é algo que se constrói da noite para o dia. É o resultado de décadas de luta pela democracia, de respeito aos contratos, de uma cultura aberta e de um povo resiliente. A confiança é a nova moeda global. E o Brasil é a sua casa da moeda. O futuro não é mais uma promessa distante. O futuro está sendo construído aqui, agora. O futuro pertence ao Brasil, o lugar onde a confiança finalmente encontrou seu lar. Obrigado por assistir. Se você acredita no potencial do Brasil e quer entender as forças que estão moldando nosso futuro, inscreva-se no canal e ative as notificações. O debate está